Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Bruna Bernardes, assessora de comunicação da FETRANSESC, que é a Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística no estado de Santa Catarina, e estou recebendo aqui para conversar com a gente os nossos super parceiros da FETRANSESC e da FEConecta, a Leveltec. Então aqui o Adilson Silveira, que é o CEO da Leveltec, o Gustavo Soldeira, que é diretor de clientes, e o Markson Rodrigues, que é o diretor comercial. Então, para a gente começar, queria que vocês contassem quais são as principais soluções que a Leveltec traz hoje para o mercado. Bruna, hoje a Leveltec é o maior hub de logística, o maior hub de tecnologia para logística do sul do país. Hoje a gente atende empresas, tanto transportadoras, quanto indústria, quanto distribuidoras, empresas que precisam de transporte, né? Então, destacando alguns dos produtos que a gente tem, nós temos, por exemplo, um TMS. TMS é um sistema de gestão de transporte para a gestão total de uma transportadora, né? Hoje o transportador, ele trabalha muito operacionalmente, mas ele precisa de gestão, ele precisa de informação na mão, ele precisa entregar para o cliente a informação rápida, online, senão ele está fora do mercado. Então, o nosso TMS é um dos mais modernos que a gente tem, totalmente web, com tecnologia de última geração. A gente tem para quem está do outro lado, que é a indústria que contrata uma transportadora. Poxa, eu contrato uma transportadora, eu preciso saber se ela está me cobrando direito, se ela está cumprindo o prazo que eu acordei com ela. Então eu preciso de uma tecnologia para regular essa relação da indústria com a transportadora. A gente tem sistemas que dão agilidade nos processos das empresas. Você imagina uma transportadora que tem entrega fracionada, entrega que tem que fazer rápida, né? Aquele pacotinho, são milhares. Então ele precisa ter uma inteligência para fazer rápido. O cliente não quer ficar esperando uma semana, ele quer esperar, ele quer receber logo. E se a gente parar para pensar, tem que ter uma estrutura por trás para poder agilizar todo esse processo, né? Então a gente tem roteirizador, que ele cria rota com inteligência artificial para diminuir custo, diminuir quilometragem, enfim, né? A gente tem também, para quem transportadoras que tem armazém, né? Fazem armazenagem. Então o cliente te contrata não só para transportar, mas ele te contrata também para guardar aquele produto, e a hora que ele precisar, rapidamente você tem que tirar da prateleira e levar para o teu cliente. E não só transportadora, inclusive também embarcadores, né, que precisam de WMS, né? Também, né? Qualquer empresa que precise armazenar para distribuir, ela precisa de uma tecnologia. Empresas que têm veículos maiores, que aqueles bitrens, rodotrens, já deve ter visto na estrada, né? Aqueles 9 eixos, assim, aqueles veículos precisam de uma licença especial. Ele não roda, ele precisa de uma licença, tem que ter engenheiro, tem que ter um monte de coisa. Você contrata um despachante, que às vezes é um processo demorado. A gente tem uma tecnologia com inteligência artificial que faz isso rapidamente, entrega rapidamente para o órgão federal, estadual, entregar a licença e você poder logo estar com o caminhão na rua. Não tem, o caminhão parado é muito prejuízo, né? Outra coisa, quem tem veículo, está na rua, está levando multa. Se levar multa e não tiver um sistema que já agilmente captura essas informações da multa para você pagar com desconto, para não deixar ao motorista, hoje em dia tem muito motorista, a maioria dos motoristas são agregados ou terceiros, prestou um serviço, foi embora, levou uma multa, e aí, quem cobra essa multa? Se eu não tivesse essa informação antes, eu perdi, vou ter que pagar aquela multa, né? Outro sistema que a gente tem para cuidar melhor do nosso motorista. O motorista, o que a transportadora quer? Que o motorista cuide do veículo, que ele gaste o mínimo possível. Mas como fazer isso sem dar um benefício para ele? A gente tem um sistema que faz uma gamificação entre os motoristas. Quanto mais você economizar para mim, transportador, mais eu te pago. Você economizou X, eu vou te devolver uma parte desse valor que você... Então, o motorista vai cuidar do caminhão como se fosse dele. Que é tudo que a gente quer, tudo que o transportador quer. Então, a gente tem solução para cuidar do motorista, a gente tem solução de gestão de multa, armazém, gestão total de transporte,
para quem contrata da transportadora, enfim, tudo para facilitar a vida de quem precisa de transporte. E assim, nós estamos aqui, tudo que está aqui veio com transporte, né? Então, sem tecnologia, para melhorar processo, reduzir custo, as coisas chegam aqui, mas chegam mais caras. Então, a RSL ajuda o transportador a ter mais competitividade, mais qualidade e reduzir custo, obviamente, né? Essas principais maneiras que a Levotech consegue ajudar com tecnologia os nossos clientes. Joia, bacana. E Adilson, pode falar, desculpa. Não, isso aí, concordando. É isso aí, concordamos. E eu queria te perguntar quais são as principais tendências tecnológicas que vocês enxergam para o futuro do transporte e da logística no Brasil? Bom, Bruna, ainda há pouco a gente estava ali no Log 4 SC, um movimento que a gente está apoiando de corpo e alma, que é transformar a logística catarinense em uma logística 4.0 e ser o primeiro estado com uma logística assim. E fala muito com essa questão da tendência, né? Para onde a tecnologia está indo. Mas antes de falar para onde a tecnologia está indo, o mais importante, eu acredito, é a gente entender por que tem tanta tecnologia disponível e tão poucas ou em tão pouca intensidade elas são utilizadas. Então por isso a gente ajudou a criar um movimento que é exatamente para isso. A gente precisa conectar as empresas. A gente precisa conectar a indústria, as transportadoras com tecnologias para todo mundo pensar um novo horizonte para a logística catarinense, né? E a gente poder até depois atingir o mundo, tornando a logística catarinense mais eficiente. Agora, quando a gente fala em tendência, não tem como negar a inteligência artificial. É óbvio, né? É a última onda, né? E talvez a maior de todas, né? Tivemos a internet, antes disso tivemos os computadores, depois a internet, agora, com tudo, a inteligência artificial. São muitas as possibilidades que se criam, assim como a internet e a computação criam muitas possibilidades. Nós estamos só no início de uma grande onda, nós estamos na marola de um tsunami. Então, quando a gente pensa em tendência, eu posso te dizer que é o seguinte: a tecnologia está avançando para um ponto que ela vai ajudar a decidir o que fazer. Hoje nós temos sistemas que apresentam dados para que alguém decida. Nós vamos chegar a um momento, não muito longe, próximo, em que a tecnologia vai ajudar a direcionar para onde, qual a decisão que o gestor deve tomar, qual a decisão que o gerente deve tomar, baseado em todas as informações, baseado no histórico, baseado em análise de cenários. Lógico que a decisão final continua sendo do humano, por enquanto, mas cada vez de forma mais forte, eles vão ter cenários muito bem desenhados para tomarem uma decisão muito mais assertiva. Essa é a última onda hoje, seja no sistema TMS, seja no sistema WMS, seja qualquer sistema, é a aplicação da inteligência artificial para apoiar a decisão. E assim, Te dá medo isso? Hã? Olha, um pouco. Um pouco, porque a gente vê cada coisa. Todo mundo isso não é só. A gente vê cada coisa que já não sabe mais o que é, o que não é. E se está sendo usado para o bem ou não. Não, se já estava difícil a gente entender o que acontecia, isso vai ser mais rápido ainda, vai ser mais difícil ainda. E quando a gente acha que entendeu alguma coisa, aquilo já mudou. Já mudou. Tem outra tendência, já tem outra... Isso é um ponto. Isso é um ponto. Então, o Maxon estava explicando para a gente ali, né, o leque de soluções que vocês têm. E, Gustavo, me conta os clientes que já atuam com vocês, né, que já têm os serviços da Levotech, por que eles continuam com vocês? Qual que é o diferencial da empresa? Sim, Bruna, mais do que capturar clientes no mercado, a gente realmente nos preocupamos muito com nossos clientes, então nós temos responsabilidade com o cliente. Realmente, a gente pensa assim, o cliente, nós como nós fôssemos uma mãe, essa é a verdade. Sabe aquela mãe que tem carinho com seu filho, que cuida do seu filho, que está ao lado do seu filho?
Nós somos assim com os clientes. Eles podem confiar em nós. E hoje no mercado, na área que atuamos, os clientes têm essa preocupação de estar junto com o seu fornecedor e realmente ser atendido com responsabilidade. E isso que nós fazemos. Então, o filho se machuca, aquela mãe fica preocupada, meu filho está doente. Nós somos isso. Então, nossos clientes realmente confiam em nós. A confiança é algo que a gente traz lado a lado dos nossos clientes e isso faz nós crescermos dia a dia. Então, o mercado está carente disso hoje em dia e a Levoltec realmente ela faz isso. Até porque nós estamos numa era de tecnologia, que o Gilson falou, de inteligência artificial. Nossos clientes de transporte, e principalmente no sul, eles não estão ainda 100% adaptados em ser atendidos e nem querem, né? por robô. Não querem. Alguns jovens querem. Nós não, nós estamos lado a lado. Nós vamos visitar o cliente. Nós escutamos os nossos clientes. E realmente, muitos clientes nossos, nós viramos amigos de sair, de eles contarem coisas para nós, conversarem outros assuntos que não seja só negócio. Então, eu acho que nosso maior diferencial realmente é cuidar do cliente como uma mãe cuida do seu filho. É isso que nós fazemos com a nossa carteira de clientes. Então, nós temos uma carteira muito grande de cliente, então, nossa posição de diretor de clientes, temos assim, é poder atender o cliente a qualquer momento que ele te liga. A gente não promete que não vai ter nenhum problema, não é isso. A gente evita problemas, mas quando tem um problema e o cliente nos procura, ele sabe. Vou procurar a Levoltec, vou procurar o Gustavo, o Marcos, o Adilson, e eles vão escutar a gente e o problema vai ser resolvido. Então eles têm essa confiança e eu acho que é o que faz a nossa carteira, como é que o pessoal fala, não ter churn, né? Não ter quase cancelamento na nossa carteira de cliente. Então eu acho que é isso. Bom, Gustavo, eu diria até assim, ó, pelo teu perfil, ele que cuida dos clientes, ele não tem nada de mãe. O Gustavo é aquele irmãozão, o amigo, sabe? O amigão, assim, que o cara às vezes não tem nem razão, mas ele tá lá, escuta, vai, resolve, ajuda a resolver. Mãe às vezes não faz isso, né? E nem o cara consegue se abrir tanto pra mãe. Eu penso na relação que eu tive com a minha. Tá bom. Saiu bem. Saiu bem. Não, realmente é aquela coisa de procurar entender, é de amigão mesmo, tal. Lógico, sempre com um profissional muito ativo, né? Um processo muito claro, mas de entender que o cliente tem necessidades que às vezes a gente não vê. Tem necessidades que não é só de produto, é de relacionamento, é de entendimento, é de mentoria às vezes. Então, e uma empresa que quer ser um hub de tecnologia, ó, que hoje é um dos maiores talvez o maior do sul do Brasil, ela não pode só querer vender produto. Ela tem que realmente se entregar para aquele cliente, tem que ser parceiro dia, noite. E é isso que nós fazemos. Procuramos fazer ao máximo. E eu acho que os clientes têm sentido isso. A gente costuma dizer que a gente não vende sistema, a gente vende solução para o cliente. A gente não quer vender geladeira no Polo Norte, não precisa. Se você precisa, eu vou te ajudar. Então, os problemas, como ele falou, os problemas vão surgir, mas não é eu contra o cliente, é eu e o cliente contra o problema. Eu não vou te prometer que nunca vai dar um problema, mas estou aqui para, junto contigo, resolver o problema. Sabe? Então a gente sempre tem essa ideia. Hoje o cliente ele quer ser ouvido muito mais do que alguém apertar um botão e resolver, mas ele quer ser ouvido. E isso é uma coisa que a gente um valor aqui da Levoltec, saber ouvir. Né? Não prometemos tudo porque não dá, mas pelo menos a gente promete o nosso total esforço para ouvir e tentar o mais possível atender as necessidades. O Brasil, né? Somos 27 estados, né? O Sul ele tem essa pegada ainda mais humana. Teu cliente ele quer que você visite ele, que você olhe no rosto dele. É que nem eu falo, o povo gaúcho fala muito isso. O povo gaúcho é muito no fio do bigode, a gente fala. Então a gente tem esse tratamento com o cliente de confiança mesmo. Então isso nós somos daqui, então a gente consegue falar a língua do pessoal daqui. São Paulo, Sudeste é diferente, Nordeste é diferente. Para você ter noção, Bruno, a gente quer tanto resolver as dores, os problemas do cliente, que nós da Levoltec, junto com a CAT, nós criamos um grupo de empresas
que disponibilizam soluções para a logística. Por quê? Porque o cliente vem às vezes com necessidade que nós não temos como resolver. Mas nós criamos esse grupo para discutir, para se integrar, para promover a tecnologia catarinense, né? Ou seja, nem sempre eu tenho a solução, mas alguém tem. Então a gente já indica para ele, já tem um relacionamento com aquela outra empresa, isso conecta e gera um movimento do bem, inclusive entre as próprias empresas. Então, assim, é cliente feliz, é ecossistema feliz, é grupo de empresas trabalhando para fornecerem, e a gente acaba criando, ajudando inclusive o mercado de tecnologia a criar uma cultura positiva, né? Uma cultura de fornecer mais do que simplesmente produto. Então é isso, eu acho que esse é o nosso DNA. Bacana. E para a gente encerrar, quais são os próximos passos da Levoltec em termos de inovação e expansão? Bom, além de tudo isso que a gente já falou, que faz parte realmente do nosso DNA de manter esse contato com o cliente, como hub de soluções tecnológicas para a logística, hoje nós estamos com 7 soluções, que são, na verdade, são muito mais do que 7 soluções, que algumas delas agregam mais do que 20 soluções internamente, mas nós devemos chegar no mercado o ano que vem, até o final do ano que vem, com 25 soluções. Tá? Já estão mapeadas, algumas nós estamos apoiando no desenvolvimento, estamos trabalhando a integração de algumas delas para poder oferecer muito mais do que simplesmente um sistema, uma cadeia de sistema que ajude a esses nossos parceiros a terem uma vida mais tranquila, se preocupar menos, porque a tecnologia ninguém quer se preocupar com ela, quer que ela flua dentro da empresa como se fosse qualquer outro processo. Então é isso que a gente procura fazer, que a tecnologia ela seja tão boa que o cliente esquece que tem que ter tecnologia, como fosse o dia a dia dele. Então imagina quando você adquire um sistema e precisa, agora isso não se integra, isso não integra, não se integra quando não conversa, isso não funcionou. Então isso é que a gente quer, tentar reduzir esse impacto e trazer o cliente para o entendimento que tecnologia, quando bem aplicada, ela não precisa nem ser lembrada. Legal. É isso. E onde que o cliente encontra vocês? Aonde, Marcos, que eles nos encontram? Não entendi. Onde que o cliente vai encontrar vocês? Onde vocês estão? Como que ele Tem encontra? as nossas redes sociais, o nosso site, levoltec.com.br, temos o Instagram, LinkedIn. Qualquer lugar que ele procure, Levoltec, Levoltec, TEC somente, né? Não tem o H no final, que algumas vezes há o engano. Então assim, Levoltec, procurou na internet, procurou no Instagram, procurou no LinkedIn, procurou, qualquer lugar vai encontrar. Dá um Google aí, que você acha Levoltec. Isso, mas Boa. também qualquer coisa, entre em contato com a gente, estaremos sempre à disposição. Isso, no site da Levoltec, site da FETRANSESC, do FEConecta, estamos todos juntos por Isso, lá. inclusive, pela FETRANSESC. Isso, Entendeu? também. Estamos Pode nos juntos. achar pela FETRANSESC, é isso aí. Exatamente. Gente, em nome da... Como Ô ótimos Bruna, parceiros que e somos tem um da negócio, FETRANSESC. a nossa parceria, logicamente, que os clientes têm vantagens por serem clientes e serem parceiros da FETRANSESC. Exatamente, Então, sindicatos isso filiados ao exatamente. sistema FETRANSESC têm super vantagens. Super vantagens. Gente, em nome da FETRANSESC, FEConecta, Citran, FETRANSLog, quero muito agradecer a presença de vocês. Bate-papo super importante, né? Acho que bem engrandecedor aí. Nós que agradecemos o carinho Obrigada. da FETRANSESC, você, do Renato, né, da Bruninha também, que nos acompanha no processo. Então toda a equipe está de parabéns. Parabéns não só pelo que fizeram aqui, também apoiando o Citran com esse evento. Que é a FETRANSLog, somos super parceiros, estamos juntos. Valeu. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado, boa noite. Até mais.